O amor é um mistério que desafia a lógica. Às vezes é doce, outras vezes cruel. Qualquer pessoa que já amou de verdade sabe que o amor pode trazer alegria infinita, mas também pode gerar confusão e dor. Imagine estar profundamente conectado a alguém, sentindo a presença dessa pessoa como uma certeza, e então, de repente, essa pessoa começa a te ignorar. Sem brigas, sem sinais claros, apenas silêncio e distância. Muitos pensam que isso é um sinal de desinteresse, uma indicação clara de que o amor morreu. Mas e se fosse o oposto? E se o ato de ignorar não fosse uma negação do sentimento, mas uma manifestação mais profunda dele? Carl Jung, um dos maiores e mais reconhecidos estudiosos da psique humana, nos deixou ensinamentos preciosos para entender essas dinâmicas. Hoje, exploraremos o lado oculto do amor, aquele que se esconde nas sombras do inconsciente e que pode levar alguém a se distanciar justamente quando o vínculo se torna mais intenso. Prepare-se para descobrir uma verdade que pode mudar para sempre a forma como você interpreta o amor. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Inteligência em Dia, para não perder os próximos vídeos sobre crescimento pessoal e espiritual. E agora, vamos começar. O amor não é apenas uma emoção superficial, nem um simples intercâmbio de afeto entre duas pessoas. É um fenômeno complexo que possui raízes profundas, envolvendo tanto a parte consciente da mente quanto a parte oculta. Carl Jung, com seus estudos sobre a psique humana, mostrou como a mente é dividida em dois grandes mundos: o consciente, do qual temos plena consciência, e o inconsciente, uma dimensão subterrânea onde se acumulam emoções, traumas, desejos reprimidos e medos não resolvidos. Acreditamos saber o que queremos no amor, mas muitas vezes é o inconsciente que guia nossas escolhas, dita nossos medos e sabota nossos relacionamentos sem que percebamos. Quando amamos de verdade, vivemos uma experiência impactante. O outro se torna um espelho que reflete não apenas nossos sonhos e esperanças, mas também nossos lados sombrios e feridas ocultas. Por meio do amor, enxergamos não apenas o que desejamos, mas também o que tememos. E nem todos estão prontos para se confrontar dessa forma. Neste espelho, algumas inseguranças surgem, inseguranças que acreditavam já ter superado, entrando em conflito com aspectos de sua personalidade que não querem enfrentar. E é nesse momento que um mecanismo inconsciente de proteção é acionado: o distanciamento. Não porque o amor não seja real, mas porque ele é intenso demais. Quando o amor expõe nossas vulnerabilidades, ele pode se tornar algo difícil de lidar. Algumas pessoas, em vez de enfrentarem seus conflitos internos conscientemente, preferem se distanciar, desaparecer, ignorar. A ideia de que o amor é sempre um porto seguro é uma ilusão. O amor pode ser uma fonte de paz, mas também pode abalar certezas, trazer à tona inseguranças pessoais profundas e reviver traumas que se acreditava estarem esquecidos. Toda vez que um vínculo autêntico nasce, o inconsciente é ativado, colocando em movimento uma série de mecanismos de defesa. Ser amado significa ser visto por quem você realmente é, sem máscaras, sem defesas, e esse é um passo que nem todos conseguem sustentar com facilidade. Aqueles que já experimentaram o abandono podem ter um inconsciente temeroso que sugere não confiar nos outros e podem ter desenvolvido a crença de que o amor é perigoso. Aqueles que aprenderam a controlar tudo em suas vidas podem se sentir ameaçados por um sentimento tão poderoso e imprevisível. Jung ensina que o que nos recusamos a enxergar em nós mesmos não desaparece, mas se manifesta nos relacionamentos.
Se uma pessoa sente que o amor a está tornando vulnerável demais, se percebe o risco de se perder no vínculo, então seu inconsciente pode disparar uma reação de defesa que resulta no distanciamento. Racionalmente, ela pode não querer esse distanciamento, podem até sofrer com isso, mas as emoções mais profundas são governadas pelo inconsciente, e quando isso entra em conflito com o desejo consciente de amar, o medo vence a vontade. Para quem está de fora, esse comportamento pode parecer inexplicável. Por que alguém que ama se distanciaria? Por que ignorar a pessoa que ama? A resposta está na forma como a psique lida com os conflitos internos. O amor é uma força avassaladora e, como qualquer força poderosa, pode ser desestabilizador. Para muitas pessoas, a intimidade emocional é algo que desejam, mas possuem medo ao mesmo tempo. Elas podem sentir uma necessidade profunda de estar próximas de alguém, mas ao mesmo tempo temer que essa proximidade desperte feridas, gere dependência ou leve à perda de controle. Algumas pessoas, então, reagem com comportamentos contraditórios. Demonstram amor, mas depois se fecham, buscam contato, mas depois desaparecem. Dizem que querem o relacionamento, mas evitam o confronto. Isso acontece porque o amor desencadeia um conflito entre o desejo de conexão e o medo da intimidade. Quanto mais profundo o vínculo, mais o medo se intensifica. E quando as pessoas sentem que estão muito envolvidas, elas podem sentir uma necessidade inconsciente de retomar o controle, se distanciando, ignorando, se afastando. Não é uma escolha consciente, é uma forma de autodefesa que surge das áreas mais sombrias da psique. Quando alguém que te ama começa a te ignorar, sua primeira reação é achar que você fez algo errado, mas a verdade é que muitas vezes não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que a outra pessoa está passando internamente. Não leve tudo para o lado pessoal, pois o distanciamento não significa necessariamente desinteresse. Muitas vezes é um sinal de que a outra pessoa está travando uma batalha interna. Nesses casos, a pior coisa que você pode fazer é perseguir ou tentar forçar uma resposta. Se alguém está se afastando por medo, tentar segurá-la pode criar ainda mais resistência. O verdadeiro amor não é sobre posse ou controle, mas sobre a capacidade de deixar a outra pessoa enfrentar seus medos sem se sentir sufocada. O que torna tudo mais complexo é que a ausência pode ser uma forma de a outra pessoa testar inconscientemente a profundidade do vínculo. Às vezes, aqueles que se afastam, eles mesmos o fazem para ver se o amor pode suportar a distância, se é forte o suficiente para sobreviver, mesmo sem a confirmação constante. Esse comportamento pode parecer injusto, mas é uma reação natural de quem teme o envolvimento. Eles criam distância para se sentirem seguros, para não se sentirem presos em uma emoção que não conseguem controlar. No entanto, aqueles que usam a distância como um teste frequentemente ainda não estão prontos para um amor estável. O verdadeiro amor não precisa de testes impostos, mas é construído sobre confiança e presença autêntica. Aqueles que fogem podem retornar, mas a verdadeira questão é: será que eles retornam com uma nova maturidade ou continuarão a oscilar entre a presença e a ausência? A única resposta que importa é aquela que eles demonstrarão com suas ações. O verdadeiro amor não é medido pela presença constante, mas pela capacidade de superar o medo e a distância. Algumas pessoas precisam de tempo para processar seus sentimentos. Outras se perderão ao longo do caminho, mas o que é verdadeiro sempre encontrará uma maneira de retornar. Se uma pessoa se afasta, não adianta segurá-la com o medo da perda. Se for verdadeiro amor, se for destinado a durar, a distância não será um fim, mas um passo necessário na maturação do vínculo. Mas e se eles não voltarem? O que acontece? Antes de continuarmos e respondermos a essa questão-chave, espero sinceramente que você esteja gostando deste vídeo e que ele esteja sendo inspirador para você.
Se sim, não se esqueça de compartilhá-lo com qualquer pessoa que você acha que possa se beneficiar dele. Também, se quiser apoiar nosso canal e nosso trabalho, lembro que você pode deixar um comentário com o número 1 e se inscrever no canal Inteligência em Dia. E agora, vamos continuar. Se o amor não voltar, então essa distância não foi uma perda, mas uma lição, porque o verdadeiro amor não é uma luta para segurar alguém, mas a capacidade de deixá-lo escolher. Frequentemente, vemos o amor como algo a ser conquistado ou preservado a todo custo, mas a realidade é que o amor autêntico não é medido pela sua duração, mas pelo impacto que ele tem em nós. Às vezes, as pessoas entram em nossas vidas não para ficar, mas para nos mostrar algo que ainda não havíamos entendido. A ausência de alguém pode nos ensinar mais do que sua presença, porque nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar o que realmente nos assusta: a perda do outro ou o vazio que eles deixam dentro de nós. Talvez essa pessoa tenha tocado cordas profundas, despertando algo que tínhamos escondido até de nós mesmos. É por isso que o amor, mesmo quando se transforma em distância, pode ser uma oportunidade de crescimento. Nem sempre é fácil aceitar isso, mas a pessoa que se vai poderia ter sido o catalisador para uma mudança que nunca teríamos empreendido sozinhos. O amor, afinal, não é apenas o desejo de estar com alguém, mas a capacidade de nos tornarmos pessoas mais conscientes através do que sentimos. Além disso, há um aspecto frequentemente negligenciado em tudo isso. Aqueles que se distanciam nem sempre sabem por que estão fazendo isso. Muitas pessoas não têm consciência do seu próprio mundo interior. Não percebem que o amor ativou antigos medos nelas, padrões de autodefesa que se repetem há anos. Jung falou sobre o poder das projeções. Quando alguém foge, não está necessariamente fugindo do outro, mas de uma imagem de si mesmo que não consegue enfrentar. Sua ausência não é um julgamento sobre quem você é, mas um reflexo do seu próprio conflito interno. É por isso que perseguir ou pedir explicações geralmente leva apenas a mais distância. A verdadeira questão não é porque alguém vai embora, mas se essa pessoa está pronta para voltar com novos olhos, com uma consciência diferente. Nem todos serão capazes de fazer isso, mas aqueles que conseguem superar seu medo ao retornar voltam de uma posição mais madura. E só então o amor pode se tornar verdadeiramente sólido. O amor é uma força que pode curar, mas também pode assustar. Nem sempre aqueles que te ignoram o fazem porque não te amam. Às vezes, o sentimento é tão profundo que abala certezas, reabre medos e coloca a identidade da pessoa em crise. Se alguém se distanciou, não procure respostas fora de si mesmo. Olhe para o que esse evento está despertando dentro de você. Porque, como Jung disse, o amor mais importante que podemos encontrar é aquele que nos permite realmente nos conhecer. E a maior verdade sobre o amor é que, se for real, não precisa ser segurado. Ele sempre encontrará seu caminho de volta. E você já experimentou um amor que se foi apenas quando parecia mais intenso? Compartilhe sua experiência conosco nos comentários. Lembre-se, o amor autêntico não é uma cadeia, mas um caminho de crescimento. Às vezes ele se aproxima, outras vezes se afasta, e muitas vezes aqueles que nos ignoram não estão fugindo de nós, mas do que nosso amor desperta dentro deles. Se for verdadeiro, eles ainda encontrarão um caminho de volta.